Oi, tudo bem? Há poucos dias houve um grande terremoto na Rússia e esse terremoto ele atingiu 8,8 na escala Richter. Foi um terremoto fortíssimo e muitas pessoas estão falando que foi um mega terremoto, de tão forte que ele foi. E quando acontece terremoto, as pessoas ficam se perguntando: será que isso não seria sinal do fim do mundo? Não seria sinal da volta de Jesus? Quando fala de sinal da volta de Jesus, seria o sinal que ele estivesse voltando. Porém, existe o sinal de aproximação. Então, o terremoto pode ser um sinal de aproximação. É porque está chegando perto à volta de Jesus. Porque o próprio Jesus diz: quando essas coisas estiverem acontecendo, saber que está perto, está próximo o reino de Deus. Nesse caso, estaria próximo da volta de Jesus. Além do mais, ali no livro de Apocalipse, no capítulo 6, ali fala sobre um grande terremoto após a abertura do sexto selo. E as pessoas ligam esse terremoto com o terremoto de Lisboa, que aconteceu em 1755. Esse foi um terremoto fortíssimo, um terremoto devastador. Ele foi um terremoto importante, porque depois desse terremoto, os cientistas começaram a pesquisar mais sobre os terremotos. A comunidade religiosa começou a pensar mais em relação à ação de Deus na natureza. Então, esse terremoto, ele mudou muito o pensamento das pessoas daquela época. Aqui tem tem um resumo falando sobre esse terremoto, que fala assim: em resumo, o terremoto de Lisboa foi um evento trágico que teve consequências profundas na história da sociedade e pensamento da época, deixando um legado duradouro em Portugal e na Europa. Então, quando você pesquisa sobre esse terremoto, aí você vai ver o quanto que esse terremoto foi importante para mudar o pensamento das pessoas. No livro de Isaías fala que haverá um terremoto, que ali parece que haverá um terremoto universal, porque fala que a terra ela balança como a rede de dormir, ela cambaleia como o ébrio, e fala que ela vai cair e nunca mais se levantará. Então esse parece ser o terremoto que está escrito no livro de Apocalipse também. Apocalipse capítulo 18, capítulo 16, verso 18. Ali fala de um grande terremoto ao cair a sétima praga. Fala que nunca houve terremoto igual a esse. Então, tudo que parece que toda a terra vai tremer. Então, esse seria um terremoto universal. E esse terremoto parece, pelo que a gente estuda no livro de Apocalipse, parece estar até relacionado com a volta de Jesus. Então, por isso que os terremotos são sinais do fim. São sinais de aproximação do fim. Ele indicaria o grande terremoto que aconteceria no final, que pode estar relacionado com a volta de Jesus. Então, quando acontecem essas coisas, terremotos principalmente, porque o terremoto ele é uma força da natureza tão devastadora que quando acontece um terremoto as pessoas logo já pensam que está acontecendo o fim do mundo. Independente que ela seja religiosa ou não. Porque a pessoa não tem para onde correr. Ela perde toda a sua segurança. Então, regiões que têm terremotos, geralmente as pessoas acreditam que está chegando o fim do mundo. Mas nós que estamos percebido, estudando as escrituras, nós precisamos estar em pé naquele grande dia. Porque está escrito que a hora que Jesus voltar, ninguém vai saber. Porém, a Bíblia fala que será pego de surpresa aqueles que não estiverem esperando. E nós, o povo que aguarda na palavra, que estuda a palavra de Deus, está esperando que vai acontecer realmente o fim. O apóstolo Pedro, na sua carta em 2 Pedro, no capítulo 3, ali no verso 10, ele fala: sabendo que essas coisas vão acontecer, aliás, ele fala que a terra vai passar com um grande estrondo, que os elementos ardentes de Deus farão abrasados, porque, segundo a palavra de Deus, essa terra ela vai ser destruída com fogo. Mas o apóstolo Pedro fala do estrondo, sugerindo que acontecerá um terremoto. Mesmo porque o terremoto de Lisboa, que muitos acham que marcaria o tempo do fim, também aconteceu ali
houve muito fogo. Muitas pessoas morreram devido ao fogo que foi provocado por aquele terremoto. De qualquer forma, segundo o apóstolo Pedro, ele fala, sabendo que essas coisas vão acontecer, devemos viver em santo procedimento. Quanto mais chega perto do tempo do fim, mais nós precisamos buscar a santificação e ser cada vez mais separados, estar sempre mais na presença de Deus, para que aquele dia não venha sobre nós de imprevisto, como virá sobre todo mundo.